Gente, voltamos ao nosso segundo tempo, o segundo tempo da nossa 19ª aula. Hoje nós estamos tratando de um assunto que, para mim, em matéria de vocabulário em inglês, ele é muito interessante e é muito enriquecedor. Às vezes, a gente tendo cuidado de entender como é formada a palavra em inglês, fica muito mais fácil de poder melhorar o nosso vocabulário. Então, quem conhece, por exemplo, a palavra big em inglês, né? A palavra big. Big é grande, né? Big é grande. A crescida do sufixo est, ele caracteriza a superlação, né? O grau superlativo. Eu não quero me ater a essas coisas do nosso português, mas só para vocês lembrarem. Superlativo, né? O que é mais, né? Então, o que acontece com o big? Big, se a pessoa é grande, se ele é the biggest, geralmente a gente usa quando nós estudamos o artigo, né? The biggest. The biggest. O que é? É o maior de todos, o maioral, ok? The biggest. Por que tem dois Gs? Já falei centenas de vezes, mas esses conceitos eles têm que ser colocados diariamente para vocês entenderem. Quando vocês virem dois Gs, é porque a palavra tem uma consoante. Lembra da CVC Turismo, né? Vogal e consoante. E é a sílaba mais forte. Como no caso big só tem uma sílaba, não tem que discutir, ela é a mais forte, né? Big. E se a última sílaba é a mais forte, eu sou obrigado a acrescentar, dobrar a última letra. Biggest. Biggest. The biggest. Só um momento. Só um momento, por favor. Ô, Flávio, eu só vejo vocês, o compartilhamento da tela de explicação, não. Sim, só um momento, por favor. Só um momento que eu quero ver aqui. Eu queria que alguém me desse um sinal se está acontecendo isso com vocês. Vocês não estão vendo a tela de compartilhamento? Eu estou vendo a tela normalmente. Não, Silvia. Hein? Se você clicar, você vai ver que a tela de compartilhamento vai estar pequenininha do lado, num dos lados do computador, do seu celular ou do computador. É só você clicar nela que ela cresce e Flávio fica pequeno. Conseguiu aí, Silvia? Ainda Okay. não. Deixa eu ver se os meninos me ajudam aqui. Só um minutinho. Beleza, tranquilo. A gente aguarda, não tem problema não. Aproveitando aqui, o Homero acabou de entrar também, certo? Homero, nós estamos falando desse sufixo est, e ele, né, caracteriza a superlação do adjetivo, né? Nós adicionando o sufixo est a um adjetivo, no caso aqui, big, acrescentando o sufixo est, ele passa a ser, big é grande, né? Biggest, o maior. Fast, fasted, o mais fast é rápido. Fasted, o mais rápido. Hot, hottest, o mais quente. Hot é quente, o mais quente. Sempre lembrando, nós temos uma sequência aqui de palavras, né? Aqui de palavras, não, uma sequência não. Duas palavras com a dobra na última letra. Por que está dobrando esse T? Porque nós temos aquela regrinha da consoante, vogal, consoante na última sílaba forte. No caso, big, só tem uma sílaba. Biggest. Silvia, tem alguma informação? Ok. Agora está tudo certinho. Tá ok, Obrigada. beleza então. Então, conforme eu estava dizendo, aproveitando que eu estava aí aguardando o sinal de Silvia, e ela já está tudo normal, eu estava aproveitando para explicar para o Dr. Romero também que ele já estava entrando. E por que esse aqui não dobra o T? Porque não é consoante, vogal, consoante, né? São duas consoantes, né? Aqui, ó. Não é consoante, aliás, é uma vogal, uma consoante e uma consoante. Né? Igual eu estou cansado de dizer, gente, isso aí é para vocês entenderem, quando vocês virem, por que tem dois T's? Aí vocês vão lembrar dessa regrinha. Tá? Não é para decorar essa regra, é para poder entender como que é a formação da palavra. Por isso é que esse estudo de sufixação é muito importante. Full
Esse sufixo é muito conhecido mesmo, né, para vocês aí. Transforma o substantivo em adjetivo, indica a quantidade de algo cheio, né? Quando o adjetivo termina em consoante y, trocamos o i antes do full, né? Tiramos aquela mesma história. Termina em y, a gente tira o y, coloca o i e acrescenta o que a gente quer, né? Que no caso é o sufixo full, ok? Mas é um sufixo muito rico no inglês que vocês vão... Agora nós vamos trabalhar com ele aqui bastante. Build. Build é belo, né, gente? Bonito. Aí cada um dá a tradução que quiser. Belo. Beautiful, né? Maravilhoso, né? Lindo, maravilhoso. A coisa assim, né? Aumenta, né? Cheio de beleza. Beauty é beleza, né? Então a gente... Belo. Essa tradução aí é nossa, não dá de acordo com a nossa conveniência. O que nós vamos entender é o seguinte, que é uma coisa cheia, né? Cheia de careful. O E nunca pronunciado. Care é cuidado, né, gente? Take care, tome cuidado, né? Cuidado. E uma pessoa careful é o cuidadoso. É o nosso uso, né? Cheio de cuidadoso, cheio de cuidado, né? Cuidadoso. Careful. Colorful. Cheio de cor é o que é? Colorido. Fearful. Fear é medo, né, gente? Medroso. Forgetful. Forget é esquecer. Se a pessoa é cheia de esquecer, né, ela fica esquecida. Como eu disse, a tradução fica por nossa conta, né? A adaptação. Graceful. Grace, graça, né? Fuloso, né? Gracioso. Grateful. Great é grato, né? Agradecido. Então, cheio, né? Muito agradecido. Grateful. I am grateful. Estou muito agradecido. Harmful. Harm é prejudicar, né, gente? E full, uma coisa que prejudica muito é uma coisa prejudicial. Vocês estão vendo aí a nossa capacidade, nesse caso aí, de adaptar de acordo, né? Colorful, colorido, né? Não vou falar cheio de cor, né? Podemos falar também, mas nesse caso aí, colorido é o mais adaptado. Esse caso aqui é um caso que tem que ter aqui, ó. Harm, prejudicar, né? Full, prejudicial. Como faz a adaptação? Help é socorrer, né, gente? Socorro, né? Ajuda. E se o cara é helpful, o que ele vai ser? Prestativo, né? Aqui eu já fiz uma mudança total, mas precisa entender. Hope, esperar. Se nós não soubermos se nós não conhecermos, né, gente, a origem da palavra, a raiz da palavra, esse estudo fica bastante, né, comprometido. Mesmo assim, vocês já vão entender que tem uma função. O full dá essa função de uso, né? Hopeful. Hope é esperança, de esperar, né? Esperançoso. Joy alegre, né? Então, você pode colocar joyful, muito alegre, alguma coisa assim, mais do que alegre. Painful. Pain é dor, né, gente? Painful. Dor, doloroso. Playful. Play é jogar, brincar, né? Uma pessoa playful é um brincalhão. Adaptação, né, gente? Plenty, observem, terminou com Y. Consoante mais Y, né, gente? Eu tiro o Y e coloco o sufixo que eu quero. Plentiful. Por isso é que é importante, gente, quando a gente tá, a sequência da aula, ela é importante porque vai passando e a gente vai aproveitando o que foi aprendido. Não tem nada perdido. Plenty. Plenty é completo, né, uma coisa. Então, plentiful é mais do que é abundante, é muito, né? Power. Todo mundo conhece power, né? Força, né? Força, poder, né? No caso aqui, mais poder, poderoso. Shame é vergonha, né? Pessoa, né? Shameful, vergonhoso. Olha, é muito rico esse. Tanto que eu coloquei muitos exemplos, porque tem muita coisa interessante aqui. Skill é habilidade, né? Skillful. Rapidinho, né? Success é o quê? O nome já diz sucesso, né? Cheio de sucesso,
bem-sucedido, ele é um médico bem-sucedido, ele é um estudante bem-sucedido, successful, she is successful. Aqui é interessante, sought é o passado do verbo think, que é pensar, e sought também pode significar pensamento, né? Thoughtful, o cara que atende, né? Ele pensa, ele é um cara então atencioso, né? Ele pensa para fazer as coisas, é um cara atencioso. Truthful, truthful. Truth é verdade, né, gente? Full, cheio de verdade, o que é que nós vamos falar? Verdadeiro. Unlawful, aqui é interessante, tem o sufixo e o prefixo. Law é lei, né? Lei. Unlawful, ilegal, né? Contra a lei, né? Muito contra a lei. Use, útil, né? Full, o que é cheio de utilidade, de uso? Useful, útil. Wonder, bonito, né? Uma coisa assim. Full, wonderful, maravilhoso. Youth, jovem. Young, né? O youth, jovem. Cheio de juventude, juvenil, né? Agora, outro sufixo também bastante importante também, mas o uso dele não é um uso tão grande igual ao do full. É o rude. Formas substantivas para apresentar o estado de ser. Vamos lá nos exemplos para a gente poder entender. Olha para vocês verem interessante. Quando a gente lê adult, é o adulto nosso, né? Famoso, né? Quando eu coloco o rude, esse prefixo rude, ele me dá um sinal de que a pessoa que é muito adulta, né? Assim, ela se transforma numa pessoa matura, né? Maturidade. Então, adulthood, maturidade. Brotherhood, brother, irmão, né, gente? Todo mundo conhece. Hood, ser irmão, transforma no abstrato em irmandade. Child é criança, né? Se eu coloco o sufixo hood, aqui sufixo legal, gente, bastante interessante, tá? Infância. Fatherhood, father é pai, né? Quando eu acrescento o i, quando eu acrescento o hood, ele se transforma num abstrato, que é paternidade. Paternidade é um substantivo abstrato, né? Mesma coisa, motherhood, paternidade. Neighborhood, neighbor, vizinho, né? Hood, vizinhança, geralmente bairro, né? É o bairro, é a vizinhança. Neighborhood, é o vizinho, né? Widow, é a viúva, né? É a viúva, né? Viuvez. Esse nós já estudamos também, bastante conhecido, não vou perder muito tempo com ele não, mas só para vocês verem. Ele dá aquele sentido de capacidade, né? Accessible, convertible, corruptible, collectible, destructible. Gente, able, conversível, compatível, colecionável, desse tipo. Digest, digerível, expressible, flexible, impressible, suggestible. Tudo aí, né, gente? Aqui nós já falamos, né? Argue. Quando nós temos o E como a última letra, nós suprimimos o E e acrescentamos o adjetivo que nós queremos. Breathe, respirar, né? Tira o E e acrescenta o sufixo. Arguable, breathable, collapsible, deductible, circulatable, debtable. Nós vimos lá atrás. Mesma coisa também, tá? Quando tem o E, a gente tira e acrescenta o sufixo. Tá? Vamos dar uma lida neles rápido aqui. Equitable, forcible, isolatable, palatable, responsible, sensible, translatable, sensato, produzir. Gente, aqui nós temos aqui um falso cognato, né? Sensible não é sensível, é sensato, tá? Sensato, sensible. O sufixo "-ire" também é muito conhecido, nós vamos ver aqui, né, a partir dos adjetivos, formando advérbios. Happy, happily, felizmente. Happy é feliz, happily, felizmente. Lazy, preguiçoso.
lazily, preguiçosamente. Mesmo caso, consoante mais Y, nós retiramos o Y e acrescentamos I e mais um sufixo. Nesse caso aqui é o sufixo I. Ion, action. O sufixo ion forma um substantivo de verbo, significando o processo ou resultado de. Rapidinho, gente, aqui que são muitos exemplos. Action, application, addition, construction, relation, selection, observation, definition, transmission. Aqui tem os verbos, né? Da ação ao verbo, né? To act, to apply, application, to add, to construct, to release, to select, to observe, to define, to transmit. Less, também muito importante esse sufixo, dá aquela função de falta, né? Indica falta, transformando um substantivo em adjetivo. Vamos ver. Lembrando também que tem aquela regrinha do Y, se terminar com Y, tira o Y, acrescenta I e mais um sufixo. Vamos lá, rapidinho. Aim. Aim é objetivo, gente. Aim. Uma pessoa aimless é uma pessoa sem objetivo. Brain é cérebro, né? Miolo, né? Então, a pessoa brainless, desmiolado. Careless. Nós vimos lá careful. Agora nós só vimos careless. Careful, cuidadoso. Careless, descuidado. Colorless, descolorido, sem cor. Effortless, sem esforço. Muito rico esse sufixo em inglês, muito rico. Vocês têm que saber, mas ele dá aquela, né? Ideia de falta. Effortless, sem esforço. Aqui, ó, end. End não é fim? Uma coisa endless, sem fim. Faith, faithless, faithless. Faith, fé, fiel, né? Infiel. Fear, medo. Um cara que tem less, fearless, é um cara que não tem medo, né? Medo menos, né? Então, destemido. Harmless. Se o cara... Harm é prejudicar. Nós vimos lá atrás agora. Harmful. O harmless, o que ele é, na verdade? Aí nós adaptamos, né? Se ele é prejudicial, se ele é harmless, ele é inofensivo. Homeless. Olha o nosso sem teto aqui, gente. Ó. Homeless. Teto, né? Que é o lar, ou sem teto, né? Pode ser sem lar, né? Também. Geralmente nós usamos o termo sem teto. Hopeless, sem esperança. Meaningless, sem meaning, sentido, né, gente? Merciless. Mercy é uma pessoa, né, eu posso dizer assim, uma pessoa boa, né? Uma pessoa que gosta de ajudar. E merciless, essa pessoa que é cruel, né? Lembrando aqui, temos o Y no final, suprimimos o Y e acrescentamos o sufixo. Painless. Pain é dor. Less é menos, menos dor, indolor. Powerless. Power é força, powerful, poderoso. Powerless, impotente. Potência, né? Priceless. É uma coisa de valor incalculável, né? Não tem preço, né? Igual o cartão lá, que o cartão não tem preço. Então, priceless. Rest, descansar. Shame, vergonha. Test, gosto. Time, tempo, né? Tireless, cansado. Use, útil. Wire. Então, restless, sem descanso. Shameless, sem vergonha. Tasteless, sem gosto. Timeless, atemporal. Tireless, incansável. Useless, inútil. Wireless, sem fio. Famoso, né, gente? Todo mundo conhece o wire, fio, né? Sem fio. O sufixo i, li, também, é aquele que dá a ideia do nosso mente, né? Clear, clear, claro, claramente. Hour, hourly, horariamente, né? Como nós não temos essa palavra horariamente, nós colocamos de hora em hora, né? Aqui é a datação clara, hora, hourly, hour, hourly, aí nós colocaríamos de hora em hora. O sufixo ment, para indicar ação, estado. Develop, development. Punish, punishment. Punir, punição, né? Ele dá o estado. Ness também é um sufixo bastante interessante, né? Indica o estado em que algo se encontra. Vamos, aqui é só
mais a regrinha do Y, que aplica também. A regrinha do Y aplica em tudo. Quando você tiver uma consoante e um Y, consoante mais Y, vai aplicar a regrinha. Tira o Y, coloca o I e acrescenta o sufixo. Isso aí você já sabe. Hour, bitter, blind, bright, calm, dark, fair, firm. Ele dá aquela consciência, né? Dá como eu disse há pouco, ele dá o aware, consciente, aware, consciente, awareness, consciência, certo? Me falta a palavra agora, mas o caso é o consciente, consciência. Amargo, bitter, amargo, amargura. Blind, cego, acrescentando o sufixo ness, cegueira. Bright, brilho, mais brilho, brightness, luminosidade. Calma, pessoa calma. Calmness, tranquilidade. Dark, escuro, escuridão. Fair, justo. Fairness, justiça. É um abstrato, né, gente? É um abstrato. Estou querendo lembrar. Firm, é uma coisa firme, acrescentou o sufixo. Agora nós vamos ver aqui uma palavra interessante. Eu falei com vocês, forget. Forgetful. Forgetfulness. Cheio de esquecimento. Forgetfulness. Nesse caso, dois sufixos. For, cheio, e ness, dando sentido de abstração. Goodness, bom, bondade. Graciousness, graciosidade. Humble, humilde. É aula de vocabulário, né, gente? Humble, humilde. Humbleness, humildade. Ill, doença. Doente, né? Illness, doença. Keen, entusiasmo. A pessoa que é entusiasmado. Keenness, entusiasmado. Kind. Kind é a pessoa gentil. Kindness, gentileza. Lazy é o preguiçoso, né? Lazy, Y. Acrescentamos o sufixo ness, vai para preguiça. Também é um sufixo muito rico, eu dei bastante exemplo. Lonely, lonely. Loneliness. Lonely é sozinho. Loneliness, solidão. Mad é doido, né? Madness, loucura. Naked. Naked, nu, né, gente? Nakedness. Nervousness, nervosismo. Paleness, palidez. Pale, pálido, né? Paleness, palidez. Promptness. Prompt é ágil, né? Pronto, né? Agilidade. Richness, riqueza. Rich, rico, né, gente? Aí você pega o abstrato de rico a riqueza. Sad, triste. Soft, espaço, spacious. Tired, weak, wideness. Triste, macio, espaço, cansado. Fraco, wide. Wide, selvagem. Então aí você vai para os abstratos. Selvageria, fraqueza, cansaço, amplitude, maciez, tristeza. Sufixo ship também bastante interessante, gente. Adicionado para definir condição, relação. Friend, amigo. Friendship, amizade. Leader, leadership, liderança. Citizen, cidadão. Citizenship, cidadania. É o abstrato de cidadão, né, gente? A cidadania. Transforma num substantivo. Dictador, dictatorship. Dictator é o ditador. Dictatorship, ditadura. Censorship. Censor, né? É a censura. Censorship é o censor, desculpa. Censor é o mesmo, né? Censor, em português. Censorship, censura. Muito rico esse sufixo. Relation, relação, né? Relação entre pessoas. Relationship,
Relacionamento, trata de relacionamento entre pessoas, né? Partner, parceiro. Partnership, parceria. Fellow, companheiro. Fellowship, companheirismo. Author, authorship, autoria. Professor, professor universitário, né? Professorship, aí é o magistério. Esse também é muito conhecido, sufixo chan, chan, pronuncia, né? Chan. Rapidinho. Accelerate, 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 acceleration, acelerar, acceleration. Accommodate, acomodar, accommodation. Accuse, que falta um A, né? Accusation. Acquire. Acquisition. Só um momento que eu já vou consertar isso aqui. Tem um erro aqui que passou no nosso controle de qualidade. Ok. Desculpem aí. Voltando. Ok, continuando então, accusation, né? Accuse, accusation. Sufixo y está bastante utilizado. Rain, rain é chuva, gente. Ele dá esse sentido de acrescentar, né? Forma adjetivo, atribui característica para algo. Rain, rainy, chuvoso. Lucky, lucky é sorte, gente. Lucky, sortudo. You are lucky. Lucky, você é sortudo. Boss. Boss é o que é, gente? Boss é o chefe, big boss, o grande chefe, né? Bossy. Bossy. O chefe é o mandão, né? Cloud, nuvem. Cloudy, nublado. Então, há o efeito que esse Y dá nas palavras. Ele dá a característica, né? Interessante essa característica aqui. Mess. Mess é bagunça, né? Messi. Messi não é o jogador, é o bagunçado, né? Messi. Are you Messi? Sun. Sun é o sol, gente. Sunny, aquela regrinha da consoante, vogal, consoante, né? Que eu já falei mais de 1 milhão de vezes, né? No caso, palavra consoante, vogal, consoante, você dobra a última letra e acrescenta, né, o sufixo que você quer. Sunny, ensolarado. Healthy. Health. Healthy. Health é saúde, né, gente? Organização Mundial da Saúde, né? Saudável. Healthy. Agora, gente, rapidinho, são também uma parte muito importante, são já as derivações com sufixo e prefixo. Muito rapidinho agora também. Para a gente terminar essa aula, vai ser a conta certinha da aula. Observe bem aqui as derivações. Você aprende boy, menino. Boyfriend, namorado. Boyhood, infância. Boyish, infantil. Boyishly, infantilmente. Boyishness, infantilidade. Olha para vocês verem a riqueza dessas derivações. Boyfriend, boyhood, boyish, boyishly, boyishness. E interessante é que aí vocês fazem as adaptações na hora de traduzir, se for traduzido. Big, grande. Bigger, biggest. Nós já falamos sobre isso. Count, countless. Count, contar. Countless, incontável. Account, contador. Counter, balcão. Né? Tudo com o mesmo sufixo, com significados diferentes, claro. Interessante também o verbo to do, undo, desfazer, doable, factível, redo, refazer. Tudo com o verbinho do, fazer, desfazer, fazível, né? Que no caso nós não vamos falar fazível, vamos falar factível. E o redo é fazer, redo. Dread. Dread, medo, né, gente? Acrescentando full, além de medo, pavor terrível, né? Mais que medroso. E dreadfully, que eu quero que vocês entendam,
aqui o sentido, né, de medo. Ele pode ser um medo muito grande, passa a ser terrível. E se ele for dreadfully, aí terrivelmente. Isso é, né, a forma, né, que aconteceu, horrivelmente. Vamos lá. Outra também, palavra principalmente aí no ramo da medicina, aí, ó, são as nossas dores, né? As nossas dores, famosas dores aí. Ó. Earache, earache. O sufixo h, né, dá esse sentido de dor, dor de ouvido. Earache. Headache, headache. Earache, headache. Heartache. Stomachache é separado. Toothache, dor de dente, dor de estômago, dor de... heartache é dor no coração, né? Então é um desgosto, né, gente? Dor no coração, tristeza profunda, pesar, né? Porque parece que o coração não tem dor, né? Então é uma coisa mais ou menos assim. Nesse caso aí, heartache é desgosto. Então, headache é a nossa famosa dor de cabeça, né? Headache. Vamos lá. Even. Even é uma coisa uniforme, né? Nivelado, plano. Uneven, desigual. Unevenly, desigualmente. Expect, esperar. Unexpected, unexpected. Aqui, lembrando, a palavra termina em ED. A última letra da origem é T. Eu acrescento a sílaba. Expected. 2 sílabas. ED, TED. Expected. É uma sílaba a mais. Terminou em T. Teremos uma lição sobre isso depois. E aqui nós temos, né, prefixo e 2 sufixos. Expect, expect, unexpect, negando, unexpect, dando sentido de inesperado, né? E inesperadamente. Um prefixo, 2 sufixos. Fair, justo. Unfair, injusto. Né? Fairness, justiça. Unfairness, injustiça. Fast, rápido, faster, mais rápido que, comparativo. Faster, mais rápido. Nós já vimos isso, só mesmo para lembrar. Olha que riqueza da palavra fé. Faith, faithful, faithfully, faithfulness, unfaithful, unfaithfulness. É muita alternativa para a palavra faith. Fé, fiel, fielmente, fidelidade, infiel e infidelidade. Olha para você ver que palavra, tudo de uma palavrinha pequena. Pequena em inglês, pequena em português. Fé, faith. Termina em TH, né? TH ali entre os dentes. Faith. Faithful, faithfully, faithfulness, unfaithful, unfaithfulness. Fear. Já falei também, né, gente? Medo. E um cara que fearless, destemido. Fearlessly, destemidamente. É uma lição de vocabulário, gente, enorme, e assim, eu já preparei, fiz questão, porque enriquece o vocabulário de qualquer estudante. Forget, falei já muitas vezes, mas a quantidade de coisas, né? Forgetful, esquecido. Forgetfully. Aqui é interessante, é uma pessoa que esquece muito, né? Cheia de esquecimento, assim, constantemente, então ele é negligente, desatento, né? É a palavra mais, a tradução mais próxima aí. Tá? Tem umas coisas que nem dá boa tradução, mas aí já é forgetfulness também. Aqui, ó, forget, esquecer. Você coloca muito esquecimento, né? Falta de memória. Já chega, forgetfulness, chega a ser até falta de memória. Unforgettable, né? Tem até uma canção, unforgettable. Inesquecido. Muito comum, gente, prefixo, sufixo, né? Negando, né? Esquecer. Aqui nós temos o consoante, vogal, consoante, né? Consoante, vogal, consoante. Dobra, né? Forget. Harm. Harm. Ferir, prejudicar. Harmless, inofensivo. Harmlessness. Aqui interessante, harmlessness. Isso é uma coisa que ela fere, ela é inofensiva e é sem ofensa, ele fica inócuo, né? Interessante, isso aqui é uma adaptação que nós fizemos aqui.
Talvez tenha até um outro significado, mas assim, o que eu achei mais próximo é esse. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Ó, aqui está a raiz, ó. Aí aqui está a sufixação. Um sufixo, nesse caso, 2 sufixos. Esse aqui é importante. Isso aqui vai enriquecer o vocabulário de vocês, com certeza. Juice, juice. Interessante também, juice. Juice, né? Juice. Suco. Juicer. Juicer. Acrescentou R, é espremedor, né? Juicy. Juicy. Suculento. Olha que interessante. Cheio de suco, né? Então é o nosso suculento, famoso. Merci. Merci, piedade, clemência, bondade, né? Misericórdia, né? Merci. Merciful. Tudo terminou com consoante mais Y, né? A gente já falamos isso aí milhões de vezes. Tira o Y, coloca o I mais o sufixo. Mercifully, misericordiosamente. Merciless, cruel, implacável, sem misericórdia. Mercilessly, cruelmente, implacavelmente, desumanamente. O que eu quero que vocês repitam, vou repetir muitas vezes. Derivação, o que interessa é isso aqui. Sabendo isso aqui, o resto vocês vão deduzir a hora que estiverem lendo, a hora que estiver falando. Se uma pessoa, olha, ele é he is merciful. Então você vai ler, merci é piedade, é coisa boa. Merciful, então ele é mais piedoso ainda, então ele é misericordioso, mais, né, piedoso, clemente. Entendeu? E assim sucessivamente. Merciless. Olha, merci é uma coisa boa. Se less ele não tem, merci, less é menos. Então, gente cruel, implacável, sem misericórdia. Mercilessly, cruelmente, implacavelmente, desumanamente. Ok? Essa que é interessante, as construções, mas o que nos interessa, né? O que saber mais é isso. Merci. Nós, ruído, barulho, certo? Noiseless. Se é barulho, less é menos, então é silencioso. Noiselessly. Noiselessly. Silencioso, silenciosamente. O sufixo i dá o nosso mente aqui, vocês já viram, né? Está acabando, nós vamos terminar hoje. Essa é uma palavra que a gente, vocês quase não vão encontrar, eu coloquei só por curiosidade, é o sufixo fold. One-fold. É simples, construído de um único todo, indiviso. Two-fold, multiplicado por 2, dobro. Three-fold, triplo. Four-fold, quádruplo. Five-fold, quíntuplo. Six-fold, sextuplo. Seven-fold, sétuplo. Forty-fold, multiplicado por 40. Então, esse sufixo fold, ele dá o sentido de multiplicação, que é o fold é dobrar, né? Em inglês. Quando você coloca folder, né? Folder dobrável, né? Dobrar. Folder, dobrável. É uma pasta, né? Pode considerar uma pasta, que é dobrável. Geralmente pasta é dobrável. Sim, nós já falamos, né? Visto. Foreseen, previsto. Unforeseen. Ó, a origem, gente. Seen. Palavrinha pequena. Aqui ela transforma na palavra bem grande. Unforeseen. Visto, previsto, imprevisto. Sense, sentido, sensação. Senseless. Less, sem sentido. Né? Tolo, insensato. Né? Senseless, estúpido, absurdo. Gente, as adaptações nós fazemos ao nosso gosto. Né? Senselessly, senselessly, insensato. Né? Se ele é sem sentido, estupidamente, absurdamente. Ok? Small, pequeno. Smaller, menor que. Smallest, o menor de. Sem muito delongas, nós já falamos muito sobre isso aí. Strength, muito interessante essa palavra. Força. Strengthen, fortalecer. Strengthener, reforço. Strengthening, fortalecendo. Essa palavra é uma palavra que vocês vão guardar, que vai aparecer muito para vocês. E sabendo que as derivações, né, se terminam em E, dá aquele sentido de substantivo, né, fortalecer, consolidar, dá um verbo. Né? Você sai de um adjetivo, acrescentando EN, transforma no verbo. Colocando EN mais o ER, ele já passa a ser um substantivo, né, o nosso reforço. E aqui, se coloca EN, ele transforma em verbo, colocando ING, ele vem para o sentido de gerúndio, fortalecendo.
Swift, está acabando, viu, gente? Só vamos terminar aqui para deixar. Swift, rápido. Swiftly, rapidamente. Swiftness, rapidez. Outro também famoso, que todo mundo já conhece. Vou passar aqui a regra que eu... Né? Tá aí. É o nosso famoso thank, né? Thank you. Thank agradecer, né, gente? Thankful, grato. Thankfully, felizmente, com gratidão. Thankfulness, gratidão. Fullness, né? Que aí é o abstrato. Thankless, gente, thank é agradecer, né? Grato, né? Thankless é ingrato, né? Thanksgiving, ação de graça. Thanks é agradecer. Giving é dar. Giving é o verbo to give. O verbo to give significa dar. Quais são as formas dele? É um verbo irregular. Give, gave, né, gente, no passado, e no particípio, given. Por que esse given, o particípio em inglês é importante? Quando nós formos estudar o particípio, nós vamos precisar muito disso dele, tá? Dessa terceira coluna aqui. Urgent. Já falamos, né? Urgency, urgently. Urgente, urgência, urgentemente. Will. Will, gente, pode ser... pode se transformar o verbo no futuro, mas também pode significar vontade. Tá? Eu não falei com vocês? I will do, eu vou fazer. I will love, eu vou amar. I will sing, eu vou cantar. Mas o will também pode ter o significado de vontade. Tem que ver no contexto, cada contexto. Willing, estar disposto. Né? Se ele tem vontade de fazer, quando você acrescenta o ing, ele vai te dar aquela disposição. Né? Willingness, disposição, boa vontade também. Unwillingness, ele está sem vontade, né? Então ele está relutando, né? Está indisposto, está com má vontade. Unwillingness. Muito importante também. Gente, 6 minutos além do tempo, nós começamos com 10 de atraso. Tá, eu quero agradecer a todos por essa nossa 12ª, tempo da nossa 12ª aula e desejar a todos aí uma boa noite e convidá-los para a aula de amanhã. Eu queria que vocês também reforçassem o convite para os demais componentes que vocês conhecem, ok? Muito obrigado a todos. Boa noite, vou parar de compartilhar. Muito obrigado, Flávio. Boa noite, boa viagem. Obrigado, Flavão. Obrigado, mestre. Obrigado a vocês.